Lucas 15, 25, assim diz o texto. Entretanto, ou entre mentes, Lucas 15, 25. Entretanto, o filho mais velho estava no campo, quando foi se aproximando da casa do pai. Ouviu o som da música e das danças, então chamou um dos servos e indagou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: teu irmão regressou, e o teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar na festa. Então o pai saiu e insistiu com ele, porém ele replicou ao pai: há tantos anos tenho trabalhado como escravo para ti, sem nunca ter desobedecido uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho, que pôs fora o dinheiro e os bens com prostitutas, tu ordenaste matar um novilho gordo para ele. Então o pai disse ao filho: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que possuo é teu. Porém, nós tínhamos que celebrar a volta deste teu irmão e se alegrar, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Amém. Amém? Que texto maravilhoso. Bom, deixa eu contextualizar o texto. Lucas 15, Jesus conta 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, na sequência, parábola da dracma perdida, na sequência, a parábola do filho pródigo. O que nós lemos é o finalzinho da parábola do filho pródigo. E é interessante que Jesus responde com as 3 parábolas um questionamento dos religiosos da época, que diziam: ele come com pecadores, ele senta com prostitutas, ele anda com gente de má fama. Esse Jesus aí que fala que é o Filho de Deus, ele está impuro. Daí Jesus, para responder essas acusações, conta essas 3 parábolas. A primeira parábola, e você vê que as 3 têm a mesma... ela tem muita coisa em comum, as 3 parábolas. Primeira coisa em comum, olha que coisa interessante. Primeira parábola, parábola da ovelha perdida. Eram quantas ovelhas? Eram 100 ovelhas. Quantas? E uma se perdeu. Na segunda parábola era 10 dracmas. Quantas? Uma se perdeu. Na segunda parábola eram 2 filhos. Um se perdeu. Então você percebe Jesus falando da mesma coisa em proporções diferentes: 100 por 1, 10 por 1, 1 por 1. Jesus está falando da mesma coisa nas 3 parábolas. E essas 3 parábolas têm pelo menos, claro que tem mais, mas pelo menos 3 verdades. Qual é a primeira verdade? Algo de valor se perdeu. E você percebe que o valor aumenta à medida que a proporção diminui. Porque uma ovelha se perdeu, 1 por 100. A ovelha tinha um valor, mas uma dracma se perdeu, 1 por 10. A dracma tinha um valor maior que a da ovelha. E um filho se perdeu, não tem preço. Então ele foi descendo na escala e aumentando o valor da escala. Então a primeira coisa que eu aprendo em todas as 3, algo de valor se perdeu. Então deixa eu trazer para o seu coração uma palavra, e talvez alguém aqui só precisa ouvir isso e pode até ir embora. 100 por 1, 10 por 1, 1 por 1, 1 milhão por 1, não importa, para Deus tem valor. Ele deixa 1 milhão por causa de uma, ele deixa 99 por causa de uma. Então você que está aqui, seu marido não valorizou porque te deixou por outra, seu pai não te valorizou, não registrou nem o nome dele na sua certidão de nascimento. Não interessa se alguém não te valorizou, tem um pai nessa noite dizendo que pode ter 1 milhão, eu vou atrás de você, você é importante para mim. Algo de valor se perdeu. Segunda verdade dessas 3 parábolas: há um empenho na busca do que se perdeu. Você vê o pastor deixando as 99. Quem aqui já viu o desenho que foi feito aqui do lado da igreja, naquele paredão? Quem já viu? Quem achou maravilhoso? Quem gostou? Gente, ficou coisa mais linda, não ficou? Aquela ovelhinha perdida, o pastor vindo no fundo, correndo atrás. Não sei se o Bruno está aqui.
o Bruno Alessio que fez junto com outro irmão. Eles cederam esse trabalho artístico deles. Que coisa linda que ficou aquilo ali, porque há um empenho. Fala comigo assim, ó, empenho. Há um empenho em buscar o que está perdido. A dracma, quando se perdeu, a Bíblia diz que a mulher da casa varre a casa, acende a luz da casa. Para quê? Para achar a dracma. E o pai? Pastor, o pai não tem empenho em buscar o filho. Não, o pai não busca, o pai espera com empenho. Como assim, pastor? Olha que interessante. A Bíblia diz que de longe vindo, o pai percebeu. Você só percebe alguém de longe vindo se você estiver esperando. Aquele pai tinha sempre uma luz acesa na casa dele. E eu quero abençoar os pais que estão aqui, que os seus filhos estão desviados. Eu sei que tem uma luz de oração acesa na sua casa todos os dias. Na hora certa, em nome de Jesus, seu filho vai voltar para casa, vai voltar para os caminhos do Senhor. Aquele pai, eu gosto dessa frase, tem sempre uma luz acesa na casa do pai do filho pródigo. Eu lembro quando eu voltava da casa do rock e da Night Song, quando eu voltava, eu lembro que eu chegava 2, 3 horas da manhã em casa e tinha luz acesa. Minha mãe estava acordada, esperando voltar. E aquele pai estava esperando o filho voltar, esperando o filho voltar. Só que aquela casa não estava mais feliz. Pastor, como é que você sabe? Porque o filho mais velho se assustou com a música. Se o filho mais velho se assustou com a música, é porque não tinha mais música. Porque, escute, pior que você perder um filho é não saber onde ele está. Vou repetir. Pior que perder um filho é não saber onde está. Imagine uma mãe que o filho sumiu, desapareceu, dado por desaparecido. Onde é que esse filho está? Ele está bem? Está maltratado? Será que está com fome? Quando você não tem o cerimonial do luto, do velório, você fica enlutado para sempre no coração. Então esse pai ficou de luto. Por isso que não tinha festa na casa. Porque esse filho sumiu. Não tinha mais notícia dele. Essa casa estava triste, mas esse pai estava esperando, porque ele percebeu quando o filho voltou. Então, primeira coisa, algo de valor se perdeu. Segunda coisa, há um empenho para buscar o que é algo de valor. E nessa noite, posso trazer uma palavra para o seu coração? Há um empenho do Espírito Santo para trazer você de volta para Ele hoje. Eu vou provar para você que há um empenho. A palavra que eu ia ministrar na ceia não era essa. Ontem à noite eu preparei uma palavra, e eu estou vindo assim de férias, eu estou vindo assim com um sarrafo na mão. Não, irmãos, eu vou dizer o tema da mensagem que eu ia pregar nessa ceia. Tema da mensagem: filho de Deus ou filho do diabo? Quem é você? Era nesse nível. E eu prontinho para vir. Cheguei aqui no culto de manhã, 7:50, pensando, 8 da manhã, chovendo. Eu vou pregar filho de Deus e filho do diabo. Na hora que eu desci do carro, o Espírito Santo falou para mim: não é o que eu quero que você pregue. Porque eu sou pai e os meus filhos estão na casa. Eu quero que você fale com eles como um pai fala com o filho. E Deus me deu essa palavra. Então, o Espírito Santo está em busca de você. Talvez Ele mudou essa palavra só por causa de você. Terceiro ponto, terceira verdade dessas 3 parábolas é que há uma alegria quando o que estava perdido é encontrado. O pastor fez uma festa, a mulher da dracma chamou os vizinhos e fez uma festa, e o pai matou um novilho gordo, dizendo churrasco para todo mundo, porque o meu filho voltou. Então há uma festa quando um filho volta para casa. Bom, deixando isso de pano de fundo, contextualizando as 3 parábolas, eu quero partir do versículo que eu li. A partir de que ponto? Do ponto que o filho pródigo voltou e o mais velho ouviu a música. É daqui que a gente leu. O versículo 25 conta que, entretanto, o filho mais velho estava trabalhando no campo e ouviu a música. E aí ele voltou e perguntou tudo aquilo que a gente leu. Então, o que eu quero trazer nesse texto que eu li? 3 personagens do texto. Eu quero falar um pouquinho deles. E o primeiro personagem é o filho pródigo. Quem é o filho pródigo? Bom, primeira pergunta eu acho que é definir pródigo. Quem sabe o que significa a palavra pródigo? Esbanjador. Pródigo significa esbanjador.
Muitos de nós achavam que pródigo significa perdido, mas não, pródigo é esbanjador. Por quê? Porque ele pegou toda a herança, toda a bondade do pai, toda a graça de Deus e jogou fora, esbanjou. Ele foi gastar com prostituta. Ele foi, Deus, qual é o teu plano para mim? Não me interessa, eu tenho os meus planos. Pai, eu não quero saber de você, me dá herança. Ele esbanjou. É o filho pródigo. Guarde essa palavra. Pródigo significa aquele que esbanja, que ultrapassa os limites, que passa dos limites que deveria permanecer. Tá bom aqui? Estamos juntos? E quem é o filho pródigo? Ah, pastor, sou crente, aleluia. Pode passar isso aí, vai para o próximo, porque esse aí não sou eu. Será? Já que o pródigo é quem esbanja, olha que interessante. O pródigo é aquele que ofende a honra do seu pai. Por que ele ofende a honra do seu pai? Porque ele pediu a herança antes de o pai estar morto. Quanto que você recebe uma herança? Quanto que recebe uma herança? Quando o pai morre, sabe o que o filho fez? Desonrou o pai. O filho disse assim: não me interessa se você está vivo ou morto, eu quero o dinheiro que você tem para mim. E quando você vem na igreja e fala: Deus, eu não me importo com o que você pensa, eu quero a bênção. Eu sou pródigo, eu esbanjo, eu abuso. Deus, seguinte, todo domingo fiz a minha parte, rezei, vou para casa, agora é minha semana, não vou falar contigo, domingo eu falo contigo de novo, desde que tu me abençoe a semana e prospere a minha empresa. Pródigo, abusando, esbanjador. Nós podemos ser pródigo sem sair muito longe de casa. Ali na esquina já é pródigo. Então eu e você podemos ser pródigo. Quem é o filho pródigo? É aquele que não se importa com o pai, mas apenas com seus prazeres, com aquilo que o pai pode dar. O que Deus pode me dar? Pródigo. Eu quero a bênção, fé, foco e força, tatuado. Eu quero proteção, escudo. Mas eu não quero relacionamento com o pai, não. Eu quero só o que o pai pode me dar. Esse é o pródigo. É interessante, né? O pródigo é aquele que cansou, às vezes se machucou. Nem sempre o pródigo ele está bravo com o pai. Às vezes o pródigo está bravo com o irmão. E só entre nós, o irmão do pródigo era chato. E tem hora assim que dá vontade de sair da casa do pai só por causa dos irmãos. Porque tem irmão que Deus o livre. Que assim, que Deus nos livre. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Esse pródigo saiu de casa. A Bíblia não diz porque ele saiu. Ele desonrou o pai, mas não diz que ele estava chateado com o pai. Ele desonrou o pai, mas talvez ele estava chateado com esse irmão. E dá para ver que o irmão era chato mesmo. Quando ele voltou, o irmão falou: esse teu filho aí, ele xingou o irmão que voltou. Então talvez os dois tenham até uma rixa. Sabe o que eu aprendo aqui? Que às vezes o pródigo é aquele que foi machucado por irmãos na casa do pai. E aí ele sai da casa do pai. Eu vou contar 2 testemunhos para ilustrar isso. O primeiro testemunho é de uma menina, que eu ouvi um testemunho dela aqui na igreja. Menina, 30 e poucos anos. Mas era menina quando aconteceu o fato com ela. Ela disse: pastor, eu estava no coral da igreja. Eu tinha comunhão, eu ceiava, eu me batizei. Eu tinha planos de casar virgem. Pastor, eu era uma mulher de Deus. Eu estava na igreja, pastor. Eu estava na casa do pai. Mas um dia, pastor, eu cortei 2 dedos da ponta do meu cabelo. E descobriram, pastor, e não me deixaram mais ceiar por 6 meses. Me tiraram do coral. E quando me tiraram do coral, eu fiquei tão ferida, tão machucada por causa daquilo. Eu experimentei a maconha. E pastor, hoje o crack é meu amigo. Ela é um pródigo que foi ferido não pelo pai, pelos irmãos mais velhos. Um outro irmão me procurou, esse eu conheci no presídio. Pastor, eu já fui crente. Falei: teu nome é Josué? Só pode ser crente mesmo. Ele disse: pastor, eu já fui crente. Eu estava na juventude da igreja, pastor. Tinha 14 para 15 anos. Estava firme lá.
querendo servir a Deus, e um dia os meus amigos me convidaram para jogar futebol na rua da minha casa. Jacinto Machado ele é, aqui uma cidade vizinha. E ele falou: pastor, um diácono da igreja me viu jogando futebol, denunciou para o pastor, e eu fui excluído da mesa da ceia do meu pai, e os meus irmãos não deixaram mais eu sentar ali. Pastor, hoje eu estou no crime, pastor, eu entrei para o crime, eu vivi loucuras, eu não estou certo, eu estou errado, eu estou pagando pelo que eu fiz. Mas eu nem sempre fui do crime, pastor. Eu já estive morando na casa do pai uma vez. Isso só ilustra que o filho pródigo não é endemoniado, ele só foi machucado, alguma coisa fez ele se movimentar. Então cuidado quando você vê um filho pródigo por aí, todo maluco, todo drogado. Talvez ele só precisa de um irmão de verdade. Não sei, irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, deixa eu abrir o meu coração. Quando eu falo assim, a Vivi já até deu um negócio ali, quando eu falo vou abrir o meu coração. Mas assim, estar na casa do pai é desafiador. Vou repetir o que eu falei. Estar na casa do pai é desafiador. Por que é desafiador? Porque tem de tudo aqui. Tem uns irmãos legal, mas tem uns que Deus o livre. Tem uns irmãos que é uma bênção, mas tem uns que Deus mandou para provar a gente. Não, fala a verdade. A gente tem tanta alegria de estar na casa do pai, na igreja, mas tem hora que dá vontade de sumir, pegar uma reta, como dizia minha mãe, e sumir. Tem dias que a gente recebe tanta alegria, tanto abraço, tanto encorajamento dos irmãos, mas tem dia que é tanta perseguição e falácia que dá vontade de desistir. Não é fácil lidar com a casa do pai e com os irmãos, não é fácil. Quem aqui tem mais de 1, 2, 3 irmãos sabe o que eu vou falar. Às vezes vocês se brigavam lá em casa, brigavam tudo, o pai dizia: cala a boca todo mundo e senta na mesa. E tu, ora, pai, Deus abençoe essa comida em nome de Jesus. Não, ora pelos teus irmãos também. Deus, meus irmãos. Por quê? Porque quando o pai está em casa, o pai diz: ei, é teu irmão. Quem já ouviu isso da mãe? Ei, é teu irmão. Porque se não fosse, você já tinha feito algo horrível. Mas aí você diz: tem pai em casa. E o pai diz: aqui na minha casa quem manda sou eu. Senta todo mundo na mesa da ceia, porque ninguém é perfeito e todos são meus filhos. Senta aqui e come, porque tem graça e tem perdão na minha casa. Então não é você que decide se o seu irmão senta, é ele. O dono da casa é ele. O dono da mesa é ele. O problema é que eu e você sabemos muito bem escolher quem senta na mesa. A gente quer escolher os mais legais, aquele que joga no nosso time lá nas tramóias dos irmãos. Sempre tem as tramóias do irmão, tem o lado B e o lado A. Tem os flamenguistas e os vascaínos, tem sempre. Sempre tem aquele lá: sou mais chegado nesse. Pai é normal, é filho, não tem nada igual, ninguém é igual. Só que a gente não sabe lidar com o irmão. A gente fica... E está na casa, repito, estar na casa dos irmãos é desafiador. Do pai com os irmãos é desafiador. Eu tive uma experiência difícil para mim, porque principalmente quando você está num lugar de expectativa, é muito ruim. Quando as pessoas colocam expectativa em você. Eu sou irmão de vocês. Obrigado pelo amém. Ou eu sou o quê? Primo? Eu sou irmão de vocês. Posso ouvir um amém? Eu estou numa função de pastor, mas eu sou irmão. No final das contas, nós somos só irmãos. E eu tenho a mesma guerra, ou pior, eu tenho vontade de avançar as pessoas no trânsito. Quem tem vontade? Quem tem vontade de avançar nos irmãos da igreja? Levanta a mão. Eu tenho muita. Mas eu sou gente. Eu sou irmão. No final das contas eu sou um irmão. E só que eu sou um irmão que os irmãos colocam muita expectativa, porque eu sou o pastor também. A gente estava viajando há 1 ano atrás na Europa, e eu recebi uma mensagem no meu celular, difícil de receber.
Recebi uma mensagem assim: pastor, eu sei que você não pôde me atender há um mês atrás que eu te chamei. 8.000 pessoas. Nem sempre eu consigo atender. Eu não consigo atender todo mundo. E ele falou: eu sei, pastor, que você não pôde me atender um mês atrás. E eu estou acabando com a minha vida agora. Eu estou lá na Europa, 3 dias falta para voltar para cá. Eu recebo mensagem, eu entendi. Você entendeu a mensagem que ele deu agora? Eu vou desistir da minha vida. Eu falei: querido, não, mandei um áudio. Não, por favor, eu estou viajando. Eu sei que o senhor está viajando, mas há um mês atrás eu tentei falar contigo, não deu. Eu não vou esperar mais. Eu falei: querido, 3 dias, por favor. Ele me bloqueou. A mãe dele mandou uma mensagem para mim: ele acabou de tirar a vida. Ele tirou a vida dele. Há um mês atrás eu não atendi ele. Eu sei que eu não consigo, mas ele é meu irmão. É nessas horas da vontade de desistir. Eu não consigo, vou parar tudo, pegar uma reta, acabou. A gente está nos Estados Unidos, dinheiro da igreja em dólar, né? Desgraça. Não conhece a minha vida. Está falando que não deve, dá vontade de desistir. Dá vontade de desistir. Aí eu penso: meu Deus, Jesus, não mata, mas dá uma coça. Quem sabe o que é coça? Coça. Mango, bate de mango nas... O gaúcho sabe o que eu estou falando. Aí eu chego aqui, recebo um abraço de uma irmã. Uma senhora, uma irmã. Vou repetir: uma irmã. Não é diaconisa, não é presbítera, não é presbítera, esposa do presbítero, a esposa do apóstolo é apostila. Não é apostila, não tem apóstola. Aí, não, é a irmã que viu o irmão. Só isso. Aí eu penso: uau, que bom estar na casa do Pai. Mas no fundo, se eu colocar os meus olhos nos meus irmãos, eu vou me decepcionar. Então a melhor coisa a fazer é lembrar que o Pai é bom e Ele põe ordem na casa dele. E eu estou aqui porque o meu Pai é bom, e eu sou seu irmão, gostando você ou não. E eu vou falar igual o Zagalo: vai ter que me engolir. Porque esse pai tinha 2 filhos. Um pródigo, foi embora. E o outro em casa, crente, nunca foi pagador rock. O outro era evangélico, bonitinho, crente assim de carteirinha. Nunca fumou maconha, não sabe nem o que é bale. Cara, crentinho, meu irmão. O maior pecado dele foi assistir Top Gun. O pecado da vida dele. O cara crentinho, bonito, nunca saiu da igreja, trabalhando a vida toda, mas não conhece o pai que tem. Porque o irmão do filho pródigo está na igreja, crente, trabalhando, mas não entende o coração que o pai tem. Ele não quer sentar na mesa com o irmão porque se acha que é melhor que o irmão. Quando o irmão chega, ele fica todo cheio de orgulho: eu tenho trabalhado para ti há um tempão, nunca me desse um cabrito. Aí o pai fala: filho, o cabrito estava aqui o tempo todo, por que você não matou e comeu? É gente que trabalha para Deus, mas não trabalha para o Pai. É gente que conhece o Deus chefe, mas não conhece o Deus Pai. Deixa eu falar uma coisa para você, escute. O filho pródigo estava longe de casa, mas conhecia o pai que tinha. O irmão mais velho estava dentro de casa, mas achava que tinha um chefe. E o que fez o filho pródigo voltar foi uma lembrança: os empregados do meu pai são bem tratados. Ele lembrou que o pai era bom. Foi o que fez ele voltar. Interessante que não diz o texto: nossa, meu pai, meu irmão, vou voltar para casa. Ele não falou do irmão, porque às vezes não é o irmão que faz a gente voltar, é o pai. Então sabe por que muita gente não congrega mais? Porque está olhando para o irmão, e nem sempre o irmão vai ajudar.
O irmão vai errar, o irmão vai passar, o irmão vai ter excesso, o irmão vai ter omissão, o irmão erra. Menos eu, né? Eu não erro. Pouco. Como diz o Lucas foi para academia, né? O Lucas foi para academia, gente. O Lucas Darotti, acredita? Tem? Tá ali, ó. Foi para academia. Quantos dias já? 30 dias? No primeiro dia que ele foi, ele mandou um áudio para mim: pastor, vim na academia aqui, olha, disseram que era difícil. Estou aqui, ó, não sinto nada, não sinto as pernas, não sinto o corpo, não sinto a alma, não sinto nada, estou morto aqui, irmão. Vai lá na academia. Então o irmão, não é pelo irmão que você volta, é pelo pai. Então eu falei do irmão pródigo, amém? Filho pródigo. O irmão mais velho, que acha que tem um pai, mas não sabe o pai que tem. Ele lida com o pai como chefe. Quanto mais eu produzir, mais ele me ama. Quanto mais, pai, estou trabalhando aqui, não desobedeço, hein? Não, filho, isso não te dá direito de excluir quem vai sentar na mesa. Sou eu que escolho. Quem aqui gosta de Nárnia, as Crônicas de Nárnia? Tem uma cena do filme que diz que na mesa de Aslan não pode confusão, porque na mesa do pai é o pai que manda. Não tem como, não pode ter confusão na mesa de Aslan. Mas eu quero tentar agora, pela misericórdia de Deus. Nos 4 cultos anteriores eu não consegui com precisão, mas eu vou tentar de novo. Talvez se eu pregar 60 vezes essa mensagem eu não vou conseguir. Eu vou tentar apresentar o pai para vocês, porque eu apresentei o pródigo, eu apresentei o irmão mais velho, 2 chatos, 2 pecadores, um pecador fora de casa e outro pecador em casa, os 2 ruins. O que Jesus ensina com os 2? Que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estavam. Os 2 nos ensinam que ninguém é bom, que aquele que está lá na maconha, na loucura, está perdido, mas aquele que está dentro da igreja e não conhece o Deus que serve, o pai que tem também está. Que julga os outros de longe. Quem lembra daquele travesti que num desfile de Natal se vestiu de carnaval, se vestiu de Jesus? Quem lembra disso? E os irmãos, os crentes, começaram a escrever: vai para o inferno, vai queimar no inferno, Deus vai vir com juízo, e meu Deus não conhece o pai que tem. Eu comecei a lembrar de quem eu era. Quantas vezes em rodas de piada, em rodas de zoeira, eu zombei do nome de Jesus, e Jesus me salvou. Fala bem a verdade, você não merecia estar aqui. Não, só diz amém quem concorda, claro. Você não merecia estar aqui. Você só está aqui por causa de uma bondade, uma graça que te alcançou. Posso ouvir um amém? E se o Pai te abençoou e te alcançou, por que dele não podemos orar para Deus alcançar ele? E você sabe a história desse menino, você sabe o que ele passou, você sabe o trauma que ele viveu, o abuso que ele sofreu quando tinha 7 anos de idade. Você conhece a história daquele cara? Não, mas nós sabemos dizer assim, ó: você não senta na mesa do pai. Por quê? Porque eu sou o irmão mais velho, e o irmão mais velho às vezes acha que é o pai. A Vitória é a irmã mais velha, e às vezes ela quer botar a regra com a Bela lá. Bela, o que a Vivi fala sempre? Vitória, tu é filha aqui em casa, a mãe sou eu. É interessante que Deus ama todos os filhos iguais. Posso ouvir um amém? Mas não trata igual. A Vitória, a vida inteira eu tive que levantar ela. Vitória, você é uma bênção, Vitória. Oh, pai, você é uma bênção, Vitória. Filha, você é linda, você é capaz. Tirar a carteira motorista, pai, será? Vai, você vai. Fazer faculdade, não sei. Vai lá, você pode. Vai, você é maravilhosa, você é uma princesa. Vai. A Bela é o contrário, baixa a bola. Tu pensa o quê? Tu não é tudo isso não. 5 anos de idade, tô gostando de um menino na escola, vou casar com ele. Baixa a bola. Baixa a bola. Então uma, bora, levanta. Outra, baixa a tua bola. Porque filhos iguais, amor igual, tratamento diferente. Posso ouvir um amém? Deus não trata você igual trata o seu irmão. Cada um tem uma medida, e o pai sabe a medida da régua. Diga aleluia. Aí você pensa: por que Deus está fazendo isso comigo? Porque você é piorzinho. Aleluia.
Fala para sua esposa, você é piorzinha. Não, não, desculpa. Fala para o seu marido, você é piorzinho. Isso que ele está tratando com você. A gente brinca lá em casa, a gente brinca que a Vivi, se ela pensasse, gente, eu vou falar aqui, escuta. Olhem por mim, não é fácil. Ser casado com essa mulher aqui, não é fácil. Vou te contar o que eu passo. A Vivi está assim, ó. Ai, Jesus, eu queria um filé de peito de cisne do sul da Ásia. Cai um cisne em cima do meu carro. Não é normal. Não é normal. Ai, Jesus, eu queria comer um chocolate belga. Pois não? Um chocolate belga para Viviane Martinello? De vez em quando eu chamo a Vivi, chuteira Nike 43. Por quê? Fala aí com Jesus, porque vocês dois eu não entendo esse negócio. Eu oro. Deus me usa, me leva para a Editora Vida, vender livros. E Deus fala, não vou dar asa para cobra, fica aí. Vai a Vive que não pede. Deus sabe para quem dá e como trata, mas Ele ama os filhos igual. Aleluia. Não é fácil essa vida. Dá a impressão que Ele ama mais ela. Eu tenho uma impressão. Já conversei com Jesus várias vezes. Jesus, olha o meu esforço aqui, viu? Eu estou pregando 5 cultos domingo, me ajuda aí, né? Ela veio só no das 20. Me ajuda. E foi lá ainda no meio do louvor, ficou o tempo inteiro na cafeteria, depois veio para cá. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Hã? Eu estou aqui, cara, eu estou esgualepado. Estou tomando café para não cair. Aí amanhã, diante de Deus, irmão, amanhã vai tocar a campainha presente para Viviane Martinello. Aleluia. Que bênção, eu celebro isso na tua vida, meu amor. Mas tem um negocinho com Jesus, não tem? Deus trata diferente. Posso ouvir um amém? Não tem como apresentar, eu queria apresentar esse pai. E como é que esse pai é? Primeiro, escute, agora eu quero que você entre na história. Jesus está contando uma parábola para os judeus. Importante isso. Para quem? Então os judeus estão ouvindo a história. Jesus está dizendo assim: um homem tinha 2 filhos. Os judeus aqui, ok. Um filho saiu de casa, pegou a herança e foi embora. Começou a ficar ruim na história. Os judeus assim: como assim que esse filho faz isso desonrando seu pai? Eles estão ouvindo a história. Aí Jesus continua. Ele foi lá comer comida de porco. Os judeus, mas é o caminho do que desonra. É porco. O judeu está aqui, ó, raciocinando junto. Jesus continua a história. Ele se arrependeu. Os judeus estão assim, e aí? Voltou para casa. O judeu está esperando a reação desse pai agora. Por que o judeu está esperando a reação desse pai agora? Porque na cultura judaica, esse menino não pode mais ser aceito em casa. E aí os judeus estão ouvindo a história. Tá, continua Jesus. O que o pai fez? Aí Jesus conta. O pai, quando viu o filho, saiu correndo. Aqui travou o Windows já do judeu. Porque um judeu rico, aquele homem é rico da história, porque ele tinha um boi gordo, tinha empregados, então ele era um homem rico. Um judeu rico e nobre não corre, porque a roupa pode fazer parecer as coxas. Ele não corre. Um homem nobre e rico, judeu, não corre. Quando ele corre, os judeus ouvindo a história já pensam assim: que pai é esse? Esse pai é diferente. Tem alguma coisa nesse pai que Jesus está apresentando agora. Ele corre. Aí, lembra da história? Ele comeu comida de porco, trabalhou com porcos. Porco para o judeu é um animal imundo, impuro. Então na cultura judaica o porco é imundo. Quem trabalha com porco também é imundo. É impuro a palavra correta. Então olha que interessante. O pai sai correndo, olha na cabeça deles. Aquele menino está cheiro de porco, trabalhou com porco, não tomou banho. O texto diz que Jesus conta aqui: e Jesus o abraçou e o beijou. Agora travou o Windows deles. Não. Que pai é esse?
Jesus está apresentando para os judeus o Pai. Que Pai é esse que não se importa com a contaminação dos porcos? Que Pai é esse que corre e não tem problema de passar vergonha por causa do filho que está voltando? Que Pai é esse que não tem vergonha de bater no peito e dizer: esse menino sujo, maconheiro, é meu filho? Que Pai é esse? O judeu não está entendendo. Aí Jesus continua: o Pai manda botar uma sandália nos pés. E aí trava mais um pouquinho, porque a sandália nos pés, dentro da cultura e da leitura judaica, é chamado, vocação. Então olha que interessante, o Pai está dizendo: você era um levita, continua sendo. Você era um pastor, não tirei o chamado de você. Eu te dei uma graça e um dom, não foi embora, está aqui o chamado de volta. E aí só vai piorando, só vai piorando, troca a roupa, bota uma roupa nova. Como que esse cara ganha uma veste nova? Simbolizando que tudo que ele fez até ali estava sendo perdoado. E para fechar assim, para lacrar, Jesus fala: e colocou um anel no dedo. Eu fui estudar um pouquinho sobre o anel do dedo. Sabe o que significa? Filho, você gastou toda a metade da herança com prostituta, com loucura. Nesse período que tu esteve fora, a gente trabalhou, eu e teu irmão, e a gente juntou um dinheirinho. Esse anel significa que tudo que a gente tem é teu de novo. Agora até eu estou com raiva. Porque não, tudo bem, você gastou a herança, meu querido. Agora essa herança que a gente construiu aqui não faz parte. Isso é justiça. Só que esse Deus que eu estou tentando apresentar não trabalha na nossa justiça. Ele ultrapassa a justiça. Porque esse Pai que eu estou falando agora, eu ouvi de um pregador que diz o seguinte: que a parábola do filho pródigo, lembra o que é pródigo? Esbanjador, aquele que ultrapassa os limites, sim ou não? Lembra? Um pregador disse, se eu não me engano foi Timothy Keller, disse que a parábola do filho pródigo não deveria chamar parábola do filho pródigo, deveria se chamar parábola do pai pródigo. Porque se aquele menino pecou, onde abundou o pecado, super abundou a graça. Quem é pródigo nessa história? Quem é que esbanja? O filho esbanjou a graça, mas Jesus, o Pai, esbanjou perdão, esbanjou misericórdia. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então nessa noite eu tenho uma palavra para você. Não importa o que você fez, não importa quem você é e se tornou, Jesus conhece o seu interior e Ele tem graça para derramar sobre a sua vida se você desejar. Tem uma graça. Pai é pródigo. Se o filho é pródigo, o pai é mais pródigo. O pai é pródigo plus. O pai ultrapassa o limite desse filho que peca. E eu gosto de uma história, eu já contei aqui. Quem congrega aqui há mais de um ano já ouviu uma ou duas vezes, mas vou contar de novo. Eu amo essa história. Um filho pródigo que quis voltar para casa e não sabia se o pai recebia. E ele mandou uma carta para o pai e disse: pai, estou voltando, arrependido, desculpa, eu pequei, mas eu não sei se o pai me recebe. O meu irmão eu sei que não recebe aquela praga, mas eu não sei se você me recebe, pai. Se você me recebesse, eu ia ficar muito feliz. Então, pai, já que eu não sei a sua resposta, eu vou pedir um favor. Eu vou passar de trem na frente de casa, e se o pai me recebe, coloca uma toalha branca na janela da frente da casa. Quando eu ver a toalha, eu vou entender que o pai me recebe. E eu paro na próxima estação e volto. E aquele menino mandou a carta, se arrumou, preparou a mochila, o discurso e veio de trem. À medida que o trem ia chegando perto de casa, o coração batia mais forte. E o trem foi fazendo a volta, a casa foi aparecendo. E quando ele olhou direto para a janela estava aberta e uma grande toalha branca colocada na janela. E ele viu, uau! Mas ele olhou para a casa, e a casa, que era amarela, foi pintada de branco também. Ele olhou para o telhado, que era vermelho, pintado de branco também. Ele olhou para a grama, foi pintado de branco.
Os coqueiros foram pintados de branco. Até essa durinha voando estava pintada de branco. O pai ficou com medo do filho não ver a toalha. E tem gente aqui me ouvindo. Deus está falando com você, pintando tudo de branco na sua vida, dizendo: eu estou chamando a tua atenção faz tempo. E você está esperando o quê? O quê? E nessa noite nós vamos ceiar. O dono da mesa é o pai. E o pai diz: senta todo mundo. Mas eu tô meio... Resolve com o teu irmão. Quem aqui já ficou abraçado com o irmão na marra? Quem já fez isso com o irmão, com o filho? Abraça, abraça, fica de frente. Quem já foi amarrado com o irmão? Vou amarrar os dois, fico junto até se resolver. Nós estamos na casa do pai. Resolve para sentar na mesa. Posso ouvir um amém? Resolve, mas ninguém fica fora da mesa. Posso ouvir um amém? Ninguém. Só que eu tenho um convite essa noite. Simples. Bem simples. Aliás, muito simples. O convite é o seguinte: lembra do filho pródigo? Ele tinha uma distância para chegar na casa do pai. De onde você está aí até aqui na frente, dá alguns passos. Não são os passos que vão fazer você ser recebido pelo pai. Não tem a ver com a distância, tem a ver com o coração. Mas os passos marcam a sua memória de que você um dia se levantou para nunca mais voltar para a casa do pai. Mas um dia você se levantou para voltar. Um dia você levantou e disse: eu nunca mais congrego, nunca mais boto o pé numa igreja. Mas um dia, talvez seja hoje, você levanta e diz: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque até os empregados na casa de meu pai são bem tratados.